Olá, me chamo Amanda, tenho 27 anos e vim fazer o meu relato de como foi doar medula óssea. Eu sou cadastrada no Redome já há quase 10 anos, não sei ao certo. Não lembro quando foi que eu me cadastrei, mas eu sei que faz muito tempo. E eu nem imaginava que um dia eu poderia ser premiada dessa forma de encontrar em alguém para eu poder fazer a doação, porque a chance é muito pequena, assim. Normalmente o doador compatível é pai, principalmente os pais ou irmãos, são familiares. E aí, quando não é possível um familiar fazer a doação, eles vão atrás do chamado doador não parental, que é alguém que não é parente, no caso. Existe um banco de dados que eles procuram tanto primeiro no banco de dados nacional e depois eles vão para um banco de dados internacional atrás desses doadores. E aí, no caso, eu sou uma das pessoas que estavam cadastradas, sigo cadastrada, inclusive. E aí, como funciona? Eu sempre mantive meus dados atualizados no site. No belo dia, me ligaram e falaram que encontraram uma pessoa compatível, se eu ainda tinha interesse em ser doadora de forma espontânea e voluntária e tal. Aí eu disse que sim. Quando eu disse que sim, na mesma ligação, ela já me passou datas. O que acontece? Eu atualmente estou morando no Pará, em Belém. E a doação ia acontecer em Ribeirão Preto, São Paulo. Então eu tive que me organizar para fazer duas viagens. A primeira viagem seria uma viagem para eu ter uma conversa com o médico, esclarecer todas as minhas dúvidas, para ele fazer perguntas também, ele faz um super questionário, e fazer exames. Porque a partir disso iam verificar tanto a minha saúde quanto. Não, eu acho que a compatibilidade já estava ok, era só a relação da minha saúde mesmo. Porque eles são bem atenciosos e preocupados. Porque no caso não adianta eu doar se eu não tiver com saúde suficiente. Então eles fazem uma bateria de exames para checar a minha saúde, se não vai ser algo que vai me fazer mal. E também, claro, se eu não tenho nenhuma doença ou alguma coisa que eu não saiba e que me impeça de doar, né? Então, assim, nessa ligação a gente conversa a respeito da disponibilidade para fazer a viagem, conversa sobre as datas e em relação a custos, eles cobrem tudo. Então, dando ok com as datas, eles compram a sua passagem, eles transferem o dinheiro para você para transporte e alimentação e reserva o hotel. Toda essa logística aí fica por conta deles. Você só precisa ir e fazer os exames. No meu caso, foram 3 dias de viagem. Um dia eu fui, no dia seguinte eu fui pro hospital, fiz essa bateria de exames, conversei com a médica, no caso, esclareci todas as dúvidas e fiquei praticamente amanhã só. No horário do almoço já estava liberada e no dia seguinte eu vim embora. E aí fiquei aguardando o resultado de todos os exames. Quando deu ok, os resultados dos exames estavam todos ok, eu estava 100% apta para doação. Eles entram em contato de novo e aí fala: ó, seus exames deram ok, tá tudo apto. Você tem interesse em continuar com a doação de forma espontânea e voluntária? Aí, confirmando, eles marcam a próxima viagem, que no caso as datas todas já estavam pré-estabelecidas. Na nossa primeira conversa, a gente meio que pré-estabelece essas datas, organiza tudo direitinho. E aí eles ficam esperando só os exames estarem de boas, você confirmar pela segunda vez, e aí eles marcam a segunda viagem, que é a viagem que vai ocorrer a doação em si. E aí um detalhe legal é que você tem direito a um acompanhante full, assim, com tudo pago também. Então, não precisa se preocupar de fazer viagem sozinha ou qualquer coisa nesse sentido, porque tanto na primeira quanto na segunda viagem, eles pagam tudo para você ter um acompanhante junto. No caso, eu tô falando de viagem porque no meu caso eu precisei viajar. Não necessariamente você vai precisar viajar também. Não sei como funciona esse esquema aí. E aí, beleza, meus exames estavam ok, tava tudo tranquilo, eu topei ir para a segunda viagem. E aí fui. E aí, no caso, um detalhe importante é que desde a primeira ligação, ela já me falou qual ia ser o método que ia ser utilizado, que no meu caso foi a punção. Eu não sei se isso é uma coisa negociável. Eu acredito que não. Até onde eu sei, é uma decisão exclusiva da equipe médica. Mas, a depender da tua disponibilidade, eu não sei se eles abrem exceção, se eles conseguem trocar o método da doação.
Porque as duas são diferentes, assim, principalmente na recuperação. Existe a punção e existe a aférese. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a aférese, porque eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas até onde eu sei, você toma um remédio por uns 5 dias antes, para aumentar a sua produção de células tronco. E aí a doação é basicamente como se fosse uma doação de sangue, assim, ela é mais tranquila, não tem internação, não tem anestesia, é uma coisa mais rápida, digamos assim. Já a punção, que foi a que eu fiz, ela tem um procedimento diferente. Você tem que internar 24 horas antes, aí você faz a punção, aí você fica no dia seguinte internado, mas no dia seguinte você já recebe alta. Só que o pós é diferente, o pós precisa de mais cuidados. No meu caso, eu tive que internar 2 dias antes, porque o dia anterior à minha punção, ao dia da doação, ia ser feriado, era dia 15 de novembro. Então, eles ficaram com medo de dar qualquer problema, na ida, na viagem, na internação, e optaram por me internar 2 dias antes. Porque até onde eu sei, essas datas aí da punção são as datas que precisam bater muito direitinho com o cronograma do paciente, no caso. O que acontece? A pessoa que vai receber a medula óssea, antes dela receber, ela passa por um processo de quimioterapia, que meio que vai matar a medula dela, para quando implementar a minha, ter só a minha, a do doador, e a do doador renascer ali dentro. Tanto que quando você interna, você assina um termo. Porque assim, durante todo o procedimento, eles são extremamente solícitos, perguntam, você tá sendo 100% voluntário, espontâneo que você tá fazendo e tal, tendo toda a certeza que você não tá fazendo isso de uma forma forçada. Só que quando você interna, eles te passam um termo, e aí esse termo é um termo que fala que dali em diante, você não pode mais desistir da doação. Porque se você desiste da doação, a outra pessoa morre. É simplesmente isso. Então, assim, você assina esse termo pra falar, tô internada e eu vou efetivamente doar, eu não vou arregar em cima da hora, eu nem posso arregar em cima da hora. Então, essas datas precisam estar muito bem ajustadas. Aí, beleza, fui internada. Fiquei internada 2 dias, mas assim, internada só pra estar ali mesmo. No dia anterior eles fizeram alguns exames de sangue, mas nada demais. Era mais pra ficar ali no isolamento. Isso, a doação é feita no osso da bacia. São 2 furinhos, assim. Não dá pra sentir nada, porque é 100% anestesiada. É uma anestesia super de boas, assim, você entra na salinha lá da cirurgia, eles colocam você para respirar um negocinho, na terceira respirada você já não vê mais nada, já era, você acorda só na recuperação. A recuperação é algo que exige um pouquinho de cuidado, eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, a doação é tranquila, você não sente nada. Depois que passa, você passa o dia inteiro dormindo, foi assim, o melhor soninho da minha vida. E aí eles tiram o sangue para ver como estão os seus índices. No meu caso, os índices ainda estavam todos dentro da referência, o que foi muito bom. No meu caso, eu doei para uma criança, descobri isso lá durante o processo, porque a sua doação é com base no peso da pessoa que vai receber, não com base no seu peso. E eu doei para uma pessoinha de até 20 quilos. Então, isso facilitou de certa forma para mim, porque acabou que não me defasou tanto, digamos assim. Saí de lá com os índices ainda dentro da referência, então não precisei suplementar ferro, que era algo que a médica já tinha me adiantado, que teria uma grande chance de acontecer, mas graças a Deus não precisou. E aí é isso, você fica em observação ali no dia após a doação e faz esses examezinhos, no dia seguinte você já recebe alta, estando tudo ok, já recebe alta. Foi o que aconteceu comigo. Eu recebi alta no dia seguinte, no outro dia eu viajei de volta pra casa. Que aí foi um arrependimento meu, assim, por morar muito longe, é muito tempo de avião, mesmo que seja de avião, é muito tempo. No caso, eu saí de lá e de Ribeirão Preto pra Belém não tem voo direto. Então eu tinha que fazer uma escala em Viracopos. Mesmo a escala sendo uma escala pequena, foi uma escala de 1 hora. Só que na aviação, 1 hora, tipo, é o tempo de você descer do avião, chegar no portão e embarcar de novo, foi praticamente 1 hora. E aí, assim,
Pra mim, foi muito cansativo. Porque eu saí de lá 2 horas da tarde e vim chegar em Belém 10 horas da noite. Então, assim, se a viagem fosse curta, eu não falava nada. Mas como a viagem foi muito longa, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado mais uns 2 ou 3 dias em Ribeirão. Porque existia essa chance. No caso, era só entrar em contato. O Redome é muito solícito. Então, a Fernanda, que era quem me acompanhou durante todo esse processo, era só falar: Fernanda, não, sei lá, tô a fim de ficar aqui, preciso descansar. Eu acho que vai ser muito cansativo passar tantas horas no aeroporto após a doação. Eles me deixariam ficar lá. Então, pra eu me recuperar melhor. Então, assim, o que eu faria de diferente no máximo seria isso. E não por conta da dor. No escala de dor, eu diria que de 0 a 10, a dor é, sei lá, nos primeiros dias ali uns 5, 6. E aí, na primeira semana, uns 5, 6. E aí depois vai só diminuindo. A questão é o cansaço. Na primeira semana eu sentia um cansaço, assim, que qualquer coisa. Eu moro em apartamento, então, assim, pra ir de um cômodo pro outro e voltar, eu já ficava meio cansada. Só que isso foi mais forte nos primeiros dias, na primeira semana mesmo. E aí você imagina, no dia, 2 dias depois da doação, passar tanto tempo assim no aeroporto. Cheguei aqui em Belém, assim, exausta no nível que eu queria chorar, de tão cansada que eu tava. Então esse foi o meu único arrependimento e no caso foi culpa minha, não foi culpa deles, porque pelo acompanhamento deles eu poderia ter ficado descansando lá. Eu que eu achei que era a fortuna ia ser de boas. E aí, enfim, nessa questão da recuperação, o que que eu diria de observação? É um esforço que você vai fazer que vai exigir alguns dias de atestado. Os dias da viagem, pelo menos uma semana depois do procedimento. Quem pode trabalhar de casa, beleza, mas quem não pode, se não tiver como ficar de casa, eu acho que teria que pelo menos conversar com a equipe médica, pedir para fazer o outro procedimento, que eu sei que é um pouco mais tranquilo a recuperação. Porque assim, eu sei que atestado é lei, todo mundo tem direito, mas nem todo serviço leva isso numa boa, né? Então, assim, seria a principal observação que eu faria em relação a isso. Mas em relação aos cuidados que você tem que ter, é basicamente na primeira semana ficar quietinha e aos poucos você consegue voltando à atividade, mas você não consegue, assim, você meio que é como se você virasse uma sedentária extrema e você tem que ir voltando devagarzinho às atividades. No meu caso, daqui 10 dias vai fazer um mês da doação ainda. Eu diria que eu tô praticamente 100%, assim. Não tô 100% ainda porque eu ainda sinto um pouquinho, dependendo da forma como eu emborco, assim, pra pegar alguma coisa no chão ou no sofá, não sei. Dependendo da forma como eu emborco, eu ainda sinto um pouquinho de dor na punção. Mas nada demais, uma dorzinha assim de 0 a 10, pra menos. É uma dor super tranquila. Em relação ao cansaço, já tá tudo ok, assim. Eu não sei, não voltei a fazer exercício, não pode. Precisa ficar pelo menos um mês sem fazer, pelo menos musculação. Então, exercício de esforço, né? Que era o que eu fazia. Então, eu vou dar um mês ou mais aí de folga. E aí, imagino quando eu voltar, eu vou voltar bem devagarzinho na manhã. Ainda mais porque, assim, é praticamente um mês que você fica parado. E a minha atividade maior é, sei lá, andar muito no mercado. Eu tenho o benefício de trabalhar de casa, então pra mim foi tranquilo, fico praticamente sentada sempre. Só que em compensação você vai ficando meio sedentária, né? Então tem que correr atrás do preju. E basicamente acho que é isso, assim, questão do pós. O atendimento deles no pós também, acho que com uns 15 dias, uma enfermeira entrou em contato comigo, perguntou como é que eu tava e me fez uma transferência de dinheiro pra eu poder fazer exame de sangue daqui uns 10 dias. Ou seja, eles fazem um acompanhamento ali e com 30 dias você precisa fazer o exame de sangue para eles verem como que estão os seus índices, né? No caso, como o meu já estava dentro da referência, a intenção é que esteja melhor ainda. A intenção deles também. Então, a partir daí, provavelmente eles me dão uma alta 100% depois que eu entregar esses exames de um mês pós-doação. E aí a dúvida que fica a respeito do quadro clínico do paciente, né? Porque a gente fica, eu pelo menos fiquei extremamente empolgada e querendo saber se deu tudo certo e tal.
Só que não dá pra saber ainda. Eu só posso perguntar como que tá o paciente depois de 6 meses. E é só perguntar mesmo como que o paciente tá. Não consigo saber mais nenhum detalhe. E aí, com 1 ano, eu posso perguntar de novo. E aí, depois de 1 ano e meio, sim. Se o paciente tiver interesse em me conhecer e eu, né, falar que eu tenho interesse também, o Redome pode fazer esse contato aí pra gente se conhecer. Espero que dê certo. Mas só vou saber daqui 1 ano e meio. E pra concluir, queria dizer que eu não só faria tudo de novo, como quero incentivá-los a fazer também. Quando eu comentei com as pessoas próximas a mim a respeito do procedimento, de como foi, muitas falaram que gostaria de fazer, mas eu não sei se tomaram a iniciativa, que no caso é só ir no Hemocentro e se cadastrar. E assim, quanto mais gente nos cadastros, mais chances das pessoas serem salvas, mais chances de vida serem salvas. E assim, a chance já é tão pequena de encontrar alguém compatível. E a melhor forma da gente aumentar essa chance é aumentando o número de pessoas cadastradas. Então, fica aí o meu incentivo para que você se cadastre. Talvez se você pensar assim, se fosse sua mãe ou seu irmão ou um filho precisando dessa doação e você não pudesse doar, você ia querer que o universo inteiro estivesse cadastrado. Então, por que não se cadastrar e poder dar essa oportunidade para uma mãe, para um irmão, para um filho, para um pai de família que esteja precisando? Espero que isso faça sentido para vocês, assim como faz para mim. É como uma frase que eu li. Um pouco do perfume sempre fica na mão de quem oferece as flores. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. E é isso. Cadastrem-se, vale 100% a pena. Eu espero com muita fé que eu tenha conseguido salvar essa vida. Se não, pelo menos eu dei um sopro de esperança. E eu acredito que isso foi tão bom pra mim quanto foi pra essa pessoa. Enfim, é isso. Um beijo. Espero ter sanado qualquer dúvida em relação ao procedimento. Se tiver ficado alguma dúvida, porque eu não sou a pessoa mais didática do universo, manda aí nos comentários que eu respondo, tá bom? Com todo carinho. Um beijo. Só um detalhe que eu acho que é importante de falar também. A nossa medula, ela se regenera em 15 dias, normalmente. Então, assim, você faz a doação, em 15 dias ela já está 100%. Então, mais um ponto aí para se questionar. Por que não? É uma coisa que se regenera em 15 dias, gente. E pode salvar uma vida. Fica a dica.